No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tudo bom com você? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei os dias aí atrás sem colocar vídeos no canal, porque a minha esposa passou mal e eu tive que interná-la, então eu não pude fazer os vídeos, viu? Mas nós estamos de volta com a glória, com a graça, com a bênção de Deus. Minha esposa já tá bem melhor, ainda está internada, mas está bem melhor. E com a graça de Deus nós estamos bem. E Deus está no controle de tudo, sabe por quê? Porque Deus é bom e Deus nos ama. E você já amou? Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já entregou os seus caminhos para Deus aperfeiçoar. Você diz que ama a Deus. E você tem medo? Se você ama a Deus, você ama os seus irmãos? Aqueles que estão ao seu lado? Aqueles que caminham com você? Aqueles que estão no trabalho ao seu lado, que estão na igreja ao seu lado? Você que não entregou a sua vida para Jesus, como é que é o amor que você sente? Que tipo de amor é esse? Vou ler de novo, 1 João 4, no versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se o medo supõe castigo e o verdadeiro amor expulsa o medo, é porque o amor ele não castiga. Mas vem cá, me diz uma coisa: se o amor não castiga, a palavra de Deus diz que Deus nos repreende, Deus nos castiga? Não, Deus não castiga. Mas Deus ele nos responsabiliza pelos erros que nós fazemos, mas ele nos ama. O problema todo é esse. É essa palavra que eu falei, responsabilização. Deus ele não nos castiga. Ele deixa que a gente assuma a responsabilidade por aquilo que a gente faz. E quando a gente ama a Deus, a gente não tem medo do que está acontecendo com a gente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele nos supre, nos sustenta. Ele supre todas as nossas necessidades. Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, porque quem ama confia. Quem ama se responsabiliza pelo que faz. Quem ama assume os seus erros, pede perdão e segue no caminho de se aperfeiçoar a cada dia em direção ao que Deus quer de nós. Esse é o verdadeiro amor. E nós só provamos que amamos a Deus de duas formas. Quando nós fazemos o que Ele nos manda e quando nós amamos o nosso próximo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 21 e 22, nós lemos o seguinte: Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Deus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não existe amor maior.
do que aquele que entrega a sua própria vida em favor de muitos, em favor do outro, sem esperar nada em troca, sem ter certeza se ele vai ser reconhecido, sem ter certeza se o sacrifício dele vai ser aceito. Não existe maior amor do que você dar a sua vida por alguém, do que você fazer de alguém a prioridade na sua vida, depois de Deus. Depois de Deus, você fazer alguém a prioridade na sua vida, numa determinada situação, num determinado momento. Mas vamos voltar para o amor a Deus. O amor a Deus nos traz confiança de que Ele vai fazer tudo por nós. Se nós amamos a Deus, a palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou a vida do seu Filho para pagar o preço por nós. Ele nos deu o verdadeiro amor, Ele faz com que a gente o ame, porque Ele nos amou. Ele nos amou. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, nós lemos assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso aqui também tem tudo a ver com amor. Porque quando você diz que ama a Deus, você está dizendo que ama o seu próximo. Por que você ama o seu próximo? Porque o seu próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus. A vida de Deus está nele. Então você ama o seu próximo porque você ama a Deus. E quando você vê que seu próximo está perto de você e tem uma necessidade, e você tem a oportunidade de fazer o bem, ou seja, você tem a oportunidade de exercitar o amor que está em você, e não faz, você comete pecado. Outra coisa que nós vemos também com esse versículo é o seguinte: aquelas pessoas que chegam perto dos outros e dizem: nossa, vem cá, eu te amo, meu irmão, você é querido, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Mas quando o seu irmão está passando por necessidade, você sabe que ele está passando por necessidade, você chega perto dele e fala: não, meu irmão, não se preocupa não, Deus vai te abençoar. Vira as costas e vai embora e não faz nada. Tendo condição, você sabendo que tem condição de talvez suprir parte ou até toda a necessidade do seu irmão próximo, e você não faz, a palavra de Deus diz que você comete pecado. Em outro trecho da palavra de Deus, ele diz que a nossa fé sem obras é morta. E é nesse versículo que ela se apoia. Por quê? Porque aquele que diz que ama o seu irmão, sabe que ele está precisando de alguma coisa, tem necessidade de suprir aquela coisa que ele precisa, e não faz, a sua fé é morta. A sua fé é morta. Sabe, nós precisamos entender que quando nós temos oportunidade de fazer o bem, nós temos que fazer o bem. Se nós temos condição, se Deus nos dá a condição para abençoar outras pessoas, e nós deixamos passar, nós não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, nós estamos cometendo pecado. É o que a palavra de Deus nos diz nesse versículo que nós acabamos de ler. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você começa a entender, quando você escuta essas palavras, quando você escuta essas pregações falando sobre o verdadeiro amor, falando sobre retirar o medo da sua vida, falando sobre fé, falando sobre saber que pode e que deve fazer o bem e não faz.
Será que você entende muitas vezes por que você está passando por dificuldades? Sabe por quê? Porque quando nós não fazemos aos outros, nós também impedimos que Deus faça para nós. O que a palavra de Deus nos diz? Jesus certa vez disse o seguinte: tive sede, me deste de comer, tive fome, me deste tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, estava doente, né? E foste me visitar. E aí as pessoas perguntam para ele, mas mestre, quando foi que nós te vimos nessas situações e nós fizemos tudo isso para o Senhor? E aí Jesus vira para eles e diz: quando vocês fizeram, ou quando vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram e foi a mim que vocês deixaram de fazer. Olha só que interessante. Se nós amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Se nós amamos a Deus e amamos o nosso irmão, sabemos que o nosso irmão está em dificuldade, podemos suprir a dificuldade dele e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. E aí nós voltamos lá no começo, onde a gente entende o porquê que o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, quando você entrega a sua vida e aceita o sacrifício de Jesus por você, e você recebe a plenitude do amor de Deus na sua vida, o derramamento do Espírito Santo sobre você, aqueles que te rodeiam sabem que você está coberto e cheio do amor de Deus. Eles sabem que aquilo que eles precisarem, se você tiver condição, você vai fazer. O verdadeiro amor lança fora o medo. O medo daquelas pessoas que te rodeiam e que te conhecem e que veem a presença de Deus na sua vida, veem a ação do Espírito Santo sobre você, eles sabem que podem contar com você para tudo. Para tudo. No livro de Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 7, nós lemos assim: noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinha da Galiléia, o seguia. Olha só que interessante. Olha só. O que Jesus lhes pergunta no versículo 4, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus estava falando justamente desse versículo que nós lemos em Tiago. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não importa o dia que seja, não importa a ocasião, o que você esteja passando. Se você sabe que você tem que fazer o bem, tem condição de fazer o bem e não faz, você comete pecado. Você está indo contra o amor de Deus. Você está indo contra o amor que você declara. As suas obras são mortas.
Você está mentindo porque você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo. Você entende, consegue enxergar como a palavra se conecta? Como a palavra de Deus é uma só, é única, é eficaz para cumprir aquilo que ela foi dita, que ela foi proclamada? No livro de Lucas, no capítulo 10, versículos 29 a 37, nós lemos assim: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Olha só que interessante. Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Seja o próximo de alguém. Seja a bênção na vida de alguém. A palavra de Deus, ela nos diz que melhor coisa é dar do que receber. A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos fazer as coisas, ser canal de bênção. Quanto mais nós abençoarmos as outras pessoas, mais nós receberemos bênçãos de Deus. Porque Deus sabe que Ele pode derramar bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a nossa vida, que nós não vamos reter para nós, nós vamos distribuir. Porque nós temos um coração amoroso. Porque aquele que faz isso tem um coração compassivo, misericordioso, um coração de uma pessoa que vê a necessidade do outro e ajuda, e está preocupado em ajudar. Aí você vai falar assim, mas eu vou sair por aí resolvendo a vida de todo mundo? Não! Não é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está dizendo que você vai seguir a orientação de Deus e vai ajudar aqueles a quem Deus colocar diante do seu caminho e disser: ajude esse, ajude aquele. O nosso inimigo muitas vezes vai colocar diante de nós, no nosso caminho, pessoas que não é para a gente ajudar. É por isso que a palavra de Deus também nos diz que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Muitas vezes nós estamos colocando ajuda nas mãos de pessoas que Deus não quer que a gente ajude, que Deus está tratando, e nós estamos atrapalhando o tratamento de Deus, atrapalhando o agir de Deus naquela vida, naquela pessoa. Ah, como é que eu vou saber disso? Quando você começar a obedecer à voz de Deus. Quando você começar a obedecer a orientação do Espírito Santo. Quando você começar a entrar no teu quarto e ter intimidade com Deus, você vai entender e ouvir e saber o que você tem que fazer. Todas as coisas estão interligadas, todas as coisas estão conectadas. A palavra de Deus não é um conjunto de versículos e capítulos que são aleatórios. Não, não são histórias da carochinha desconectadas uma coisa da outra, não. A palavra de Deus, ela é toda conectada, ela é toda conjunta. Você pode ver que do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus vem se cumprindo. A palavra de Deus vem se tornando vida, rema. E o amor de Deus, o amor maravilhoso de Deus, vem se tornando cada vez mais real na vida daqueles que permitem
ser tocados por esse amor, aquele que permite ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, que essa palavra hoje venha trazer o verdadeiro amor sobre a sua vida, tirando de sobre você o medo da falta, o medo da escassez, o medo da sequidão, o medo do não vai acontecer. Que essa palavra venha trazer sobre você a força do amor de Deus, para que você possa estar trabalhando na vida de outras pessoas, agindo na vida de outras pessoas, com a certeza de que você pode ajudar a qualquer pessoa, que Deus vai estar ajudando a você. Nada vai te faltar. Entenda, quando você começar a se tornar uma bênção, quando você começar a amar as pessoas, quando você começar a fazer pelas pessoas, Deus vai fazer por você. Porque Deus trabalha para que o seu reino se multiplique, se engrandeça, se espalhe. E quando você é uma pessoa que espalha, engrandece o reino de Deus, Deus trabalha na sua vida e derrama na sua vida bênçãos sem medida. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir as orientações do Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa parar de buscar as mãos de Deus, pedindo, 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 e começar a buscar a face de Deus, adorando, engrandecendo, amando o nosso Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Que o verdadeiro amor de Deus venha tocar na sua vida, venha encher a sua vida, venha tratar e trabalhar na sua vida, tirando todo medo, tirando toda angústia, tirando toda ansiedade, todo receio de que as coisas não vão dar certo. Que o verdadeiro amor de Deus venha tratar e trabalhar na sua vida, na sua família, na sua casa, onde você está, para que você seja cada vez mais uma bênção, para que você ame ao próximo, para que você faça as coisas para o próximo sem esperar nada em troca. Sabe quantas pessoas estão decepcionadas, quantas pessoas estão frustradas, porque fazem as coisas para os outros esperando reconhecimento, esperando que elas façam por você. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça esperando receber a recompensa de Deus e não da outra pessoa que você fez. Porque quem te dá a recompensa é Deus. Quem te dá o galardão é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra seja uma bênção no teu coração nesse dia. E que você possa ter o verdadeiro amor de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, enchendo o seu coração todos os dias, a todo momento, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe, nos ajude a mostrar para a plataforma do YouTube que esse canal é relevante, que o conteúdo é bom, é bacana. Nos ajude a manter a palavra de Deus sendo proclamada, propagada, sempre em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus também. Pegue essa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Trabalhe para Deus, seja um missionário de Deus, permita que Deus te use nessa obra maravilhosa de pregar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém?
Aleluias! Abreijos para você e até o próximo vídeo.